Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Um excelente domingo para você que nos acompanha. Mais uma edição da live especial. Hoje, por motivo da data 7 de abril, é o dia do jornalista. E nós aqui da TV AD Belém, também da Rádio AD Belém, vamos falar sobre essa data tão importante. Bom, agradecendo a você que nos acompanhou a transmissão nesta manhã da nossa ceia do mês. Afinal de contas, todo primeiro domingo do mês, nós realizamos a ceia do Senhor aqui na rua Doutor Fon, 140, no Belenzinho, no nosso novo templo, sob a direção do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o nosso pastor presidente. Então, naquele clima de culto gostoso, a gente agora almoçou e nos reunimos para falar sobre o Dia do Jornalista, certo? Bom, e que bom receber amigos aqui nessa janela de conversa, de bate-papo. Hoje eu recebo o Zeca Pereira, ele é apresentador do programa Vejam Só e também é o chefe de redação da Hit TV, uma TV muito importante para o nosso Brasil e que fala da palavra de Deus ali com muita propriedade. Zeca, que alegria receber você aqui, que privilégio estar diante de você, e os nossos irmãos aqui têm muito a ouvir desse bate-papo, conhecer mais da sua trajetória também. Paz do Senhor, meu amigo. Graça e paz, Márcio, que a alegria é minha. Coração grato por esse convite, por essa oportunidade, por conhecer esse espaço lindo que o Ministério Belém preparou, que a igreja preparou, poder falar um pouquinho sobre essa paixão, né, do jornalismo também. Estou muito feliz e a minha oração aqui é que seja bênção para quem nos escuta e que seja um momento de edificação para quem vai acompanhar esse bate-papo aí. Muito, muito, muito obrigado pelo convite. Que isso, é um privilégio recebê-lo. Os pastores do Ministério do Belém, boa parte deles, né, frequentam lá o Vejam Só, te conhecem. Então, aqueles que estiverem acompanhando aí, quiserem deixar seus comentários, deixar ali a sua citação, de repente relembrar algum momento que você esteve com o Zeca lá no Vejam Só, fica à vontade para participar com a gente aí, tá bom? Deixe um comentário aqui embaixo. Ou você que nos ouve pela Rádio AD Belém também, comente lá no nosso Instagram, Rádio AD Belém SP, ou através do nosso WhatsApp, que é o 11 2081 0475. Zeca Pereira, seu nome não é Zeca, né? Pode revelar o nome oficial, verdadeiro? Claro que posso, claro que posso. Inclusive vai ser uma oportunidade de homenagear meu pai também, o reverendo Valdemar, porque ele caprichou muito no nome, né? Ele foi lá em Gênesis 15 e escolheu o nome lá do Damasceno de Abraão, né? Eliezer. E é um nome lindo, né? Lindo, assim, mas pela dificuldade, né? O Zeca é muito mais fácil e a família também aderiu, né, ao Zeca, é uma coisa muito próxima, assim, familiar. Então, o Zeca acabou pegando muito. Mas o meu nome de RG, né, é Eliezer. Eliezer. Muito bem. Eliezer. Quando vimos essa data no calendário, dia 7 de abril, pensamos assim, quem a gente pode convidar para falar de jornalismo, né? Para falar dessa carreira tão bonita e que desperta a curiosidade de muita gente. Sim. Então, entre os pastores, dentre aqueles que convivemos aqui no dia a dia, falaram assim, chama o Zeca do Vejam Só que ele vai topar na hora. E o nosso pastor, obviamente, deu todo o apoio e fizemos o contato contigo. Eu, particularmente, te conhecia de vista, né? Mas de conhecer também do vídeo, sim, de apresentar o Vejam Só. Mas, para falar de jornalismo, eu queria entender um pouquinho de como é que começou a sua trajetória no jornalismo. Você é formado em jornalismo? Isso, inclusive a minha primeira formação. Logo que eu saí do colégio, e aí eu escolhi fazer a faculdade de jornalismo. Como assim, foi final da adolescência, né? A gente tem ali 17 para 18 anos quando vai escolher assim, o curso. Aqui de São Paulo mesmo? Aqui de São Paulo, isso. Eu sou nascido aqui na Moca. Na Moca? Isso, nascido na Moca. Pertinho da nossa igreja aqui? Pertinho aqui da igreja, criado em Guarulhos. Então, meu pai foi pastor lá na região de Guarulhos muito tempo. E eu fiquei lá em Guarulhos até os meus 24 anos e depois aí vim para o Tatuapé, para a Zona Leste e estou aqui até hoje. Mas eu fiz toda a minha formação acadêmica no Mackenzie. Então, aqui em São Paulo. Então, eu terminei o colegial e fui fazer a faculdade lá. A minha turma de jornalismo foi a segunda turma da Universidade Mackenzie. Poxa! Então, além de tudo, teve esse privilégio, assim, de ser um dos primeiros, né? Uma oportunidade incrível. Aproximadamente que ano isso, Zeca? Eu entrei em 2000, formei em 2004. Muito bom. Inclusive, agora, 2024, 20 anos. 20 anos de carreira. 20 anos, de formado. Inclusive, a turma tem feito lá uma reunião lá para fazer uma comemoração, né? A própria instituição, para relembrar, né, desse momento, assim, que é de fato um marco histórico. Mas, Márcio, eu, como assim, aquele adolescente, escolhi o jornalismo por conta do esporte.
sou muito apaixonado por esporte, futebol, né, na época, depois outros esportes foram ganhando assim também, né, um espaço importante na minha vida. Eu gosto muito da prática esportiva, então escolhi o jornalismo por conta disso, estar próximo do esporte. Mas é interessante que Deus me conduziu para outro caminho e em 20 anos de carreira nunca escrevi nenhuma linha Olha só. Esporte. Nunca falei sobre esporte, alguma coisinha ou outra assim, né? Mas trabalhar mesmo, nunca trabalhei. É interessante falar isso para a gente observar e entender como é que Deus conduz, né, a nossa vida, né? Verdade. Então, hoje, né, eu posso olhar para trás e falar e perceber que Deus de fato tinha um plano na minha vida. E mesmo na hora lá eu não sabendo, indo por outra ideia, ele estava escrevendo certo. Ele completamente. E hoje eu sou muito grato a Deus assim pela trajetória. Você falou do seu pai, né? Uhum. Seu pai é pastor? Isso, meu pai é pastor presbiteriano. Meu irmão também, né, mais novo, pastor presbiteriano. Então, assim, eu sou nascido na Igreja Presbiteriana do Brasil. Já, assim, durante muito tempo tive cargos, né, de liderança na igreja. Eu não conheço bem como é que funciona na presbiteriana, né? Então, assim, cargos, líder de jovens, departamento? Isso, você tem os departamentos internos, você tem a escola bíblica dominical, né, que é muito forte na igreja presbiteriana ainda, sim, né, infelizmente é um espaço que tem perdido, né, dentro das nossas igrejas, muitas igrejas optando só por realização de culto, né, então a IBD ainda tem um espaço, então professor da escola dominical, líder de jovens, e também os cargos de liderança dentro da igreja. A igreja, o nome já diz, né, presbiteriana, é baseado na liderança dos presbíteros, então cada igreja local tem o seu conselho, que são homens eleitos pela igreja para administrar a igreja, além dos pastores. Então é um conselho administrativo de cada igreja, e depois cada região tem um presbitério que coordena um número de igreja. O presbitério é ligado a um sínodo, e o sínodo ligado ao Supremo Concílio, que daí é a liderança nacional da igreja. Que legal. Então por quase uns 17 anos fui presbítero da igreja, e depois optando por fazer mais nos bastidores ali, até pelo avanço também da carreira, já não consegui dedicar o tempo que era necessário para o cargo e para a administração da igreja. Por que eu estou perguntando o seu pai? Porque um filho de pastor, geralmente, ele é direcionado para atuar em uma área dentro da igreja, ou ele cresce com aquela referência do pai pastor, talvez não desejando, mas imaginando que um dia ele vai ir ser um pastor também. E quando você fala para o seu pai, você é jornalista, ele concordou? Ele entendeu tranquilo isso? Não, tranquilo, ele foi muito tranquilo quanto a isso, assim. Eu acho que ele não nutria... não, falar que não nutria acho que é demais, né? Eu imagino que ele até gostaria, mas ele era bem tranquilo e aberto nessa questão. Então a escolha não foi um problema, mas o que você falou é a pura verdade. É óbvio que eu fui muito influenciado pelo meu pai, pela figura dele. Então toda a literatura que a gente tinha acesso em casa era de teologia. Então eu obviamente cresci e me desenvolvi muito nessa área também. Tanto que depois eu fui fazer a faculdade de teologia. Muito bem. Fui estudar teologia e é a minha segunda formação como teólogo. Aliás, eu deixei de falar isso no começo, que acabei esquecendo, o Eliezer também é teólogo, então você também atua nessa área teológica. Isso, acabou que foi uma união assim perfeita da comunicação que eu já fazia, já tinha, no Vejam Só, e poder unir com essa questão teológica com uma capacitação, com uma profundidade maior do curso. E a teologia me abençoou e me ajudou muito na questão profissional, da área que eu já exercia, do jornalismo, e é uma transformadora da sua mente e coração quando a gente fala de entendimento da palavra, de adoração, de culto. Você estudar a palavra, conhecer a palavra, ela transforma realmente o seu entendimento de tudo aquilo que você faz, né? Às vezes, de maneira natural, né? Aquilo começa a ter um significado, um conteúdo diferente e foi bênção, tanto profissionalmente como pessoalmente na minha vida, assim, a teologia. Muito bem. Jornalismo. Você estudou, começou ali a sua caminhada,
E aí, como é que foram as suas primeiras experiências? Você fez estágio? Sim, A gente está sim. falando de jornalismo hoje aqui, daqui a pouco eu vou falar do teólogo do Vejam Só, calma, a gente chega lá, mas sempre lembrando que a data que nos motiva, aliás, parabéns a todos os jornalistas que estão celebrando o seu dia hoje, né, dia 7 de abril, Deus abençoe a vida de cada um. Mas como é que foi, Eliezer? Você foi estudando e conseguiu começar na área como você imaginava, como jornalista? Eu acredito que sim, assim, talvez como imaginava é difícil, né, Márcio, a gente tem uma questão midiática hoje, assim, hoje não, né, há 20 anos atrás do jornalismo, que era muito, muito forte. Talvez mais difícil ainda, né? Mais difícil, mais inacessível, assim, você não tinha um campo tão vasto como você tem hoje de atuação, e era muito aquela coisa do telejornal, né, daqueles apresentadores, daquela mística, da voz de locutor, sim, né? 20 anos atrás a gente tinha muito isso. Até assim, porque quando a TV, ela inaugurou ali oficialmente seus trabalhos a partir dos anos 70 com mais força, certo? TV dos anos 50, mas com mais presença dos anos 70, não tinha profissionais de TV. Então ela trouxe aquelas vozes do rádio que se tornaram apresentadores de TV. Então a maioria, Cid Moreira, Chapelin e outros mais, vozes pesadas, né? Ficou aquela ideia. Você tinha essa ideia de que o jornalista tinha que ser voz pesada, aquela coisa da postura, e que talvez você fosse um dia para a televisão? Eu gostava muito e gostaria e queria trabalhar com a televisão, que aliás foi assim, 95% da minha atuação profissional foi na televisão. Agora, eu tinha muito receio exatamente desse estereótipo do jornalista 20 anos atrás, né? Era muito mais de postura, da voz, né? Ainda tinha uma influência muito grande do rádio. Então, eu tinha um certo receio com relação a, poxa, como é que eu vou seguir na carreira, o que vai ser? Então, logo que eu comecei a fazer estágio no meio da faculdade, né, assim, a partir do 4º semestre. Bom, logo no comecinho já. E fiz na TV da própria universidade, a própria Universidade de Mackenzie. A própria faculdade tem uma TV. Tem uma TV, tem uma rádio, com programação em um canal que junta outras universidades, né, inclusive não sei nem se existe ele ainda, mas na época chamava Canal Universitário, CNU, então as universidades tinham ali uns horários, então comecei o estágio ali. Fiz 2 anos de estágio, ou seja, o período restante do curso, né, do 4º até o 8º semestre, e graças a Deus, quando eu terminei o curso, a TV me contratou como repórter. Então ali foi a minha primeira experiência como jornalista mesmo, e já nessa área que é um desafio maior ainda, né, que é na rua, entrevistando, buscando as histórias. Eu fiquei ali 2 anos, foi um período de muito aprendizado, de crescimento, assim, onde eu realmente pude me apaixonar por isso, pelo dia a dia, pelo texto, pela entrevista. A contratação aconteceu depois da formação. Concomitantemente, assim, né? Eu me formei. E já ficou ali. E eles já aproveitaram para efetivar. É porque viram algum talento em você, talvez. Ou vontade de fazer. Exatamente. Junto com o talento. Márcio, o jornalismo, assim, a maioria das profissões, acho que se alguém sentar aqui vai te falar isso, é muito prático. Então, óbvio que você ter uma base teórica é importante, a faculdade oferece isso para o aluno, para o estudante, mas você lidar com o jornalismo no dia a dia, é ali que você vai aprender a ser jornalista mesmo. É ali que você vai aprender os caminhos da profissão. Então, quando você começa a conversar com as pessoas, quando você começa a perceber as formas de você tirar a história das pessoas, quando você começa a reparar a maneira como contar a história das pessoas. Então, tudo isso você pega no dia a dia. Como olhar para a câmera, como se sentir à vontade com a câmera, com o microfone, postura. Então, tudo isso, por mais que você tenha uma base teórica, nada substitui a prática, o dia a dia. Só descobre na caminhada mesmo, né, Zé? Só lá. E eu comecei a me apaixonar muito por isso, principalmente pelo vídeo. E também pela questão do ao vivo, de poder fazer e falar e ter esse jogo de cintura com aquilo que está acontecendo no momento e conseguir produzir os textos na hora, assim. Tanto que até hoje a gente tem dentro da televisão o teleprompter, né, o TP, que é onde normalmente a gente coloca o texto, e eu até hoje tenho uma dificuldade muito grande com o texto lá rígido. Eu prefiro o improviso. Eu prefiro o improviso, mas isso é da escola, né? E essa coisa do improviso vem mais do rádio, né? Você fez rádio? Eu cheguei a fazer assim, mas pouco também na universidade, Márcio. Assim, eu não tive uma
uma experiência profissional com rádio. Mas o ao vivo, ele te dá esse jogo de cintura, assim, e eu gosto demais do ao vivo, muito, muito, muito. Sou apaixonado por televisão ao vivo, por programação ao vivo. Eu acho que isso te dá uma capacitação muito grande. Para outras coisas, inclusive, da vida, né? Para tudo. Por exemplo, no ministério, uma reunião que você vai fazer, você exatamente, encara tudo sem medo. Para você poder falar, improvisar. É claro que a gente fala assim de improviso, às vezes a pessoa acha que a gente não se preparou para o assunto. Que não sabe do que vai falar, né? Não é por aí também, né, Zé? Não é isso, não é isso. Você se prepara. A questão do ao vivo que a gente fala é uma dinâmica que às vezes você não tem controle, diferente do gravado. Você grava, então você falou alguma coisa, opa, vou voltar aqui. Você fez alguma postura, algum gesto, alguma coisa errada, vamos refazer? No ao vivo, não. Então o jogo de cintura é você poder saber lidar com aquilo, corrigir aquilo, às vezes assumindo, errei aqui, mas vou refazer, opa, falei alguma coisa errada, o correto é isso e tal, e seguir, porque a nossa vida é ao vivo. A vida não tem ensaio. Sabe que eu falo muito isso aqui, o pessoal da redação sabe que eu falo muito, a vida é ao vivo. Eu vou fazer tal coisa. Gente, vamos fazer simplesmente. Para que tanto planejamento, sendo que dá para fazer de forma natural, né? Exatamente. E você lidar com essas questões da vida, Márcio, naturalmente. Erros, acertos, perguntas que são boas, perguntas que não são tão boas, respostas que são, outras respostas não. Quando você vai entrevistar alguém, por mais que você conversou antes, você não sabe a resposta que vem. Às vezes a pessoa está super ativa com você com a câmera desligada. Quando você liga a câmera, o nervosismo toma conta. E isso é um problema em todo lugar, tá? Sim. Na igreja a gente enfrenta muito isso. Ligou a câmera, parece que a pessoa desaparece, né? Muito. Às vezes uma pessoa que fala muito bem com você, a hora que você entrega o microfone para ela trava. Mas isso são circunstâncias naturais. Aí cabe à pessoa que está próxima trazer aquele conforto para que aquilo vire uma questão natural, que é o papel também do jornalista. Então, esse período assim, de início de carreira me preparou muito para os desafios que viriam na sequência, principalmente com televisão, com reportagem. Você fez reportagem? Sempre trabalhei na área de reportagem, mas sempre. Eu fui contratado por essa TV universitária e saí dessa TV universitária direto para a HIT. HIT TV. Para a HIT TV. Que, aliás, eu tenho certeza que os assembleianos, os irmãos que nos acompanham aí, conhecem a HIT TV. É uma rede de televisão. Tá há quantos anos no ar já, Zé? São mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu entrei lá em 2008. 2008. Então, estou indo para... São 16 agora em dezembro de 2024. São 16 anos. Então, assim, é minha casa lá, né? Me criei lá. Seu primeiro emprego pós-faculdade, visto que você foi contra a faculdade. Isso, numa TV aberta, vamos dizer assim. Foi quando o meu trabalho começou a aparecer mesmo assim em uma TV aberta. É óbvio que nesses 16 anos o alcance da HIT aumentou muito, né? Então, diferente de quando eu entrei, né? Hoje o alcance da HIT é nacional, pelas parabólicas, TV a cabo, então, assim, tem uma gama muito grande do alcance. E eu entrei já na área de reportagem, para trabalhar com conteúdo evangélico, porque eu entrei no Show da Fé, que é o programa apresentado, né, pelo missionário R.R. Soares. Sim. Canal nobre, tudo, né? Tem, assim, uma grife muito grande. Muito querido. Exatamente, E eu entrei para fazer as reportagens do programa dele, que são contando as histórias, né, de transformação. Testemunhos das campanhas dele. Então, assim, é utilizar o jornalismo para, de fato, contar a história de vida dessas pessoas. E depois, dentro da emissora, aí eu fui alcançando outros espaços. Depois saí do programa dele, fui para a área de entretenimento. O que você fazia no entretenimento? Reportagem para os programas. A gente tem programa lá de saúde. Durante muito tempo teve um programa de esporte, um programa feminino, assim, né, com uma conversa mais para as mulheres. Então, assim, tem uma programação culinária, uma programação variada. E o Vejam Só também. Então, durante muito tempo, eu transitei por esses programas. Então, cada dia fazia reportagem para um dos programas, entrava ao vivo nos programas. A gente fez muito tempo entradas ao vivo também. E nessas entradas, em alguns casos, entrando para o jornalismo da emissora também. Eu posso lembrar aqui de alguns eventos assim marcantes, como, por exemplo, o incêndio no Museu da Língua Portuguesa. Sim. Quando do incêndio, né, eu lá ao vivo, entrando nos programas, no próprio jornalismo. Um outro evento que também a gente entrou na emissora toda, o velório do Gugu,
quando, né, do óbito dele e tal, aquela a comoção, assim, ó, por ser um apresentador muito famoso também. E insisto, por que você ia pro ao vivo, Zeca? Porque hoje você faz um programa que está ali produzido, né? Isso, hoje gravado. Mas hoje você, gravado. então, o jornalista Zeca foi feito, pelo que eu tô vendo, boa parte da carreira no ao vivo mesmo. No ao vivo. Eu sempre... Te mandavam porque você tinha mais disposição ou porque você gostava? Eu acho que um pouco dos dois. Eu não tinha o medo do desafio que às vezes bloqueia alguns jornalistas, né? O fato de você estar ao vivo é uma responsabilidade. E então eu não tinha tanto isso não me travava, e eu gostava muito disso, assim, dessa informação de chegar lá, fazer, entrar e dar notícia e poder participar. Tanto que a minha briga, via de regra, era para ter mais tempo, né? Porque quando você entra em um programa, o importante é o que está acontecendo no estúdio, né? Sim. Você é só um complemento ali e tal. Exato. Então minha briga era sempre, chama de novo, coloca de novo, tá Tem mais coisa para contar. Vem pra cá e tal. Vamos explorar isso, né? Então, eu curtia demais. Eu citei esses eventos, mas óbvio que fizemos outros, feiras, grandes eventos aqui em São Paulo, feira de negócio, visita de autoridades. Então, assim, eu gosto demais disso. A função do Zeca até então era repórter. Só para a gente explicar para quem nos assiste, jornalista é a formação. Isso. E a função que você fazia era reportagem. Isso, reportagem, como repórter. Isso. Ali o repórter ele vai nessa levantamento da pauta, do assunto, contato com as fontes, entrevista, produção do texto, né, do roteiro, gravo off, né, que é a voz ali. Aquela voz que não aparece. Exatamente. Você não sabe quem está falando, mas tem alguém falando ali, isso você chama de off. Isso, exatamente. E durante muito tempo eu fiquei nessa linha, até que comecei a fazer também algumas reportagens para o Vejam Só. Mais ou menos que ano isso? 2015, 2016, eu comecei a fazer algumas reportagens para o Vejam Só, e aí Deus começou a agir, né? Porque o reverendo Weber gostou muito do conteúdo. E eu acredito e coloco isso na conta dessa bagagem que eu tinha com o evangelho, né? Uhum. De ter o pai pastor, criado na igreja. Tinha uma afinidade ali. Já conhecia a linguagem, os conceitos teológicos não são tão simples. Então, eu acho que isso acabou favorecendo. O pastor Weber começou a gostar, a se interessar, até que em 2016, 2017, ele pediu para a emissora para me deixar fixo no programa. Não, deixa ele aqui que vai melhorar e tal. E aí eu fiquei no programa, ainda nas reportagens. Então fazia reportagem, fazia Povo Fala, né, que são aquelas perguntas nas ruas e tal. E esse conteúdo foi ganhando espaço no programa, até que um dia tinha uma pauta que a produção não podia desmarcar, porque era um convidado importante. O reverendo Weber teve um problema de saúde no dia, não pôde ir, e aí o pessoal falou, não tem como desmarcar, o Zeca pode apresentar? Ele falou, não, claro que pode, a emissora também aprovou, e aí acho que em 2017 foi a primeira vez que eu apresentei o programa. Um ano e pouco antes da pandemia. Exatamente. E aí começou assim, em outras oportunidades o Weber não ia e eu fazia, aí depois em 2018 ele me concedeu a honra de fazer um programa por semana. Então tinha um dia fixo na semana que eu apresentava, e aí depois com a pandemia, aí a coisa acabou se transformando, ele também por questões de saúde, familiares e tal, acabou se afastando um pouco mais, e aí eu fui ganhando espaço, até hoje tá com essa responsabilidade de apresentar o programa, e ele toda sexta-feira faz uma entrevista especial lá no Vejam Só. Então foi um caminho aí que foi aquilo que eu disse anteriormente, né? Deus foi conduzindo. E eu tenho certeza que aquele menino lá de 2000, quando entrou na faculdade sem saber, estava se preparando para Deus realizar esse plano aí. Muito bem. Então a gente percebe aqui que, assim como o testemunho do nosso amigo Zeca, né? Zeca Pereira, apresentador do programa Vejam Só, lá na Hit TV, e hoje também ele é chefe de jornalismo da emissora. A gente percebe que os caminhos vão direcionando e, de repente, tudo se conduz. E, ao que eu vejo hoje, Deus está usando a sua vida ministerialmente também, através da sua profissão, né, cara? Sem dúvida, pastor. Eu defendo uma ideia, que não, obviamente não é minha, né? Quem, assim, colocou isso assim, muito no meu coração e na minha mente foi o reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele defende a ideia que não existe um cristão salvo que não é vocacionado. Então, o que ele fala é que não existe salvação sem vocação. Sim. Todo salvo é um vocacionado por Deus
para trabalhar no reino de Deus. Agora, às vezes a gente ficou durante muito tempo achando que trabalhar no reino era ser pastor. São pontos que a gente precisa destacar. Eu queria que você trabalhasse isso. Era trabalhar dentro da igreja. Sim. Era estar no culto, somente, exatamente. exclusivamente. Exatamente. E eu percebi, mas com o tempo também, que onde a gente está é o nosso ministério. Deus nos colocou ali para exercer uma função ministerial, uma vocação naquele lugar. Então, na sua família, você tem uma missão ali na sua família. Na sua profissão, eu não sou só jornalista. Deus não me colocou ali para ser chefe de redação, para ser apresentador. Ele me colocou ali para cuidar de gente, para cuidar de pessoas, para pastorear aquele rebanho, para com a minha vida poder edificar a vida das pessoas, alcançar pessoas, levar o evangelho. Então isso transforma assim, o nosso entendimento, porque a gente falou lá no começo, você falou, né? Seu pai, será que ele não queria? Eu ia chegar nesse ponto. O desejo do seu pai, de certa forma, se realizou? Isso, e ele se realiza, pastor Márcio, na vida de cada crente que tem o seu ministério. Deus te colocou ali, meu irmão, porque ele tem um propósito na sua vida. Mas se a gente entender que o propósito de Deus de colocar a gente em algum lugar é só para ganhar dinheiro, é só para crescer na carreira, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A vida fica muito lógica, né? Nós vamos se frustrar, Márcio. O crente não vive pela lógica, né? Não vive só pelo que parece ou pelo aquilo que é normal, né? Exatamente. E um dos grandes pilares da reforma protestante, é lá o texto de 1 Pedro, do sacerdócio universal do cristão. O crente é um ministro do evangelho. Para você ser líder dentro de uma igreja, você tem realmente ali as normas, as etapas, a ordenação ministerial. Eu acho que isso tem que ser respeitado. Eu não estou falando aqui que Deus te chamou para ser um pastor da igreja e você tem que romper tudo isso. Não é isso. E ser pastor por conta própria onde você estiver. Exatamente, não é isso. Não é isso. Mas no lugar que você está, você é um ministro do evangelho, você é um portador da boa nova. Foi isso que Jesus falou. Ide pregar o evangelho. Ele não falou isso só para os pastores, Márcio. Sim. Ele falou isso para todo cristão. Todo crente é um chamado a fazer discípulos. E lá onde você está, você tem que fazer esses discípulos. Você tem que pregar a palavra. Através da sua vida, através da sua profissão. Também não é só reunindo o pessoal e pregando a Bíblia, fazendo um estudo. Não, não é isso. É com a sua profissão, com as suas atitudes, com o seu trabalho. Eu não consigo entender um cristão que não utiliza essa ferramenta para o avanço do reino. E eu acho que o ensino de Cristo é muito claro nesse sentido. Não os tiro do mundo. Por que eu não vou tirar do mundo? Porque eles têm uma missão no mundo. São luz e sal. Por quê? Porque no lugar que a gente está, a gente tem uma missão. E é isso que eu acredito. Que Deus ele fez para que eu exercesse esse ministério com a minha profissão, não só com o alcance dela, que hoje, como você disse, realmente ele é muito grande, né, através da televisão. É uma grande referência, né? Vejam só, eu não imagino outro programa que seja considerado uma referência aí para o público cristão quando a gente fala de debate cristão. Geralmente são temas ali onde envolvem opiniões diferentes e tentam ali expor e defender o seu ponto de vista. Não existe isso no gênero cristão da forma com que a RIT faz. Na TV aberta, não. Na TV aberta, não. Em outros países existe esse gênero? Eu também não tenho esse conhecimento, mas assim, de fora do Brasil. No Brasil a gente tem bastante coisa, rádio principalmente, sim, a internet muito, assim, no YouTube a gente tem uma diversidade incrível de canais, assim. Na TV aberta, não. Assim, do meu conhecimento, só o Vejam Só que faz esse trabalho que você falou, de levar duas opiniões distintas. A gente tem alguns debates teológicos, algumas emissoras, mas que levam apenas a opinião doutrinária. E aqui vale um registro aqui de gratidão ao próprio ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus, que abre essa porta. Porque em alguns casos, alguns convidados falam inclusive um pouquinho contra a doutrina da própria igreja. E o missionário entende isso, né? Respeita a opinião. Respeita pelo formato que o programa se propõe. E também, Márcio, e aí é uma coisa que eu também tenho muito no meu coração, que eu tenho certeza que quem vai levar a iluminação, a mente, ao coração dos telespectadores é o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai trabalhar. Então ali não tem uma briga doutrinária no sentido de, eu quero falar para que você venha para a minha igreja, para que você fique aqui. Não.
A ideia é que o conhecimento da palavra de Deus transforme a vida das pessoas. E aí, se ela vai congregar no Belém, se ela vai congregar na Igreja da Graça, se ela vai na Presbiteriana, eu creio totalmente na ação sobrenatural do Espírito. Bom, Paulo foi muito claro nisso, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E Deus, ele vai agir. E vai agir dentro da palavra dele, que é essa nossa proposta. Agora, a gente sabe que no estudo da teologia, como ciência, você tem ali algumas interpretações que são distintas, mas o que a gente preza ali é para que essas interpretações sejam e aconteçam naquele campo onde a gente tem uma margem de possibilidade. Agora, salvação somente pela fé, pela obra expiatória de Cristo, então todos os que vão ali defendem isso, e depois disso a gente pode discutir e debater algumas questões. Mas o primordial, ali a gente não abre mão. A gente percebe que muitos pastores do Ministério do Belém e da Assembleia de Deus no Brasil como um todo participam lá. Aqui em São Paulo, o setor 19, você até me contava um pouquinho antes do nosso bate-papo, marca presença ali forte, né, na pauta do programa Vejam Só. Muitos pastores, alguns deles aqui a gente pode citar, o pastor Rodrigo Ursino, o pastor Jimmy lá do Itaim Paulista. Sim, parceiro. Abraço para ele, amigão, que nós temos em comum. E outros mais já estiveram lá. E em breve, por que não pensar, o pastor José Wellington participando, talvez não em debate, mas como entrevista? Sim, seria uma honra para o programa. Eu comentei, né, em off aqui o quanto que o programa é edificado pela participação dos pastores aqui do Ministério do Belém, homens de Deus, super capacitados, e aí não só intelectualmente, né, Márcio? Eu acho que esse que é o diferencial do cristão, né? A gente tem um conhecimento técnico, mas quando a gente fala através do Espírito, baseado, né, na instrumentalidade do Espírito Santo, aí a coisa fica diferente. E o que a gente observa é que são exatamente homens que buscam essa consagração e, obviamente, buscam esse conhecimento intelectual também, que, graças a Deus, a nossa igreja rompeu essa barreira, né? Durante muito tempo, a gente tinha um embate, né, entre o conhecimento e o espiritual, e isso não existe. É um utilizando o outro dentro da teologia mais ainda, porque a gente só vai ter o conhecimento através da ação do Espírito. Porque quando a gente fala das coisas de Deus, a nossa mente racional não consegue entender. Então, se o Espírito não iluminar, a teologia, ela trava. E o programa é muito abençoado e edificado com os ministros e pastores aqui do Belém. São bênçãos. Muito bem, muito bem. O Vejam Só é um programa que é produzido, é gravado, né? Isso. Atualmente é gravado. Você agenda os pastores? Isso. A gente escolhe os temas ali dentro da produção, em conversas, às vezes em sugestões, né, dos próprios pastores, ou às vezes dentro dos debates mesmo, né? Às vezes alguém fala alguma coisa e na hora... anota aí, produção, que nós vamos falar desse tema aí depois. Então, e aí depois a gente busca os pastores que vão nos ajudar com as opiniões, né? Então, por exemplo, só para citar assim, um tema, às vezes da área de escatologia. Então, a gente sabe que o Ministério do Belém é um ministério que defende o pré-tribulacionismo. Sim. Então, vamos falar de quando será o arrebatamento da igreja, antes ou depois da tribulação? Bom, procura o pessoal do Belém, que a gente sabe que eles defendem que é antes. Temos muitos especialistas no tema. Muitos. Agora vamos atrás de outra denominação que tem essa linha, o pós, ou alguém que já passou ali e falou que era, e liga, agenda, e a gente vai lá e grava o programa. O Vejam Só, muitos anos atrás, já foi ao vivo até. Eu, particularmente, gostaria muito que o programa fosse ao vivo, mas obviamente por dinâmicas da emissora, administrativa e pelo horário também, né? O programa começa às 23 horas, ia ser uma logística difícil administrativa. Teve uma época que era mais cedo, se não me engano. Acho que era já passamos em alguns horários dentro da emissora. Hoje, né, por conta da organização da grade, o programa começa às 23, porque ele vem colado no principal jornal que a gente tem, né, que é o Jornal das 22, que vai das 22 ali até as 23. Hoje quem apresenta esse jornal? O Alexandre Giacchetto. Sim. Alexandre Giacchetto e a Beatriz do Vale. Alexandre, se não me engano, foi também um grande nome do jornal. Né? Um grande nome do jornalismo. E, se não me engano, veio da TV Record também. Exatamente. Ele teve uma experiência na Record, aqui em São Paulo mesmo. E depois ele foi para a HIT e ele é nosso supervisor geral lá do jornalismo, né? Óbvio.
pela experiência, pelo conhecimento que tem, e ainda hoje apresenta o Jornal das 22, que, vamos dizer assim, né, é a grife lá do nosso jornalismo da HIT. É o principal jornal, onde a gente coloca ali as informações, né, do Brasil e do mundo, repercutindo os principais assuntos do dia, e obviamente projetando um pouquinho do que vai acontecer no dia seguinte também. E aí ele entrega para o Vejam Só, que vai ali das 11 até 00h20, mais ou menos, 00h25. A gente fica no ar. Você se assiste? Você grava o programa, depois você acompanha? Como foi? Eu acompanho, Márcio, e vou te dizer aqui, fica até já uma dica aí para quem é da área, eu acho que é a principal maneira de você aprender. É você se assistir. Ser o seu próprio diretor ali, o seu próprio crítico, é isso? Porque é ali que você vai ver aquilo que você faz. Na hora, às vezes você não percebe algumas coisas. Alguns trejeitos. Eu tenho uma dinâmica diferente, assim, pelo menos do meu entendimento, do jornalismo, e isso é muito entendido na emissora, e ninguém fala nada. Que eu tento ficar, principalmente ali no Vejam Só, bem à vontade. Então, por exemplo, quando a gente pega um jornalismo de bancada, por exemplo, um telejornal, você normalmente vai ver sempre o apresentador na postura. Tá. Certo? Sim. Ou segurando ali um tablet. Bem retinho ali, né? Tudo. Gravata não sai do lugar. Exatamente. No Vejam Só, eu tento trazer alguma coisa para ficar mais próximo do telespectador. Esse é o apresentador. Isso. Esse é o Zeca apresentador. Que é o apresentador. Então, às vezes, alguns gestos com a mão, que não é muito comum. Sim. Você vê pouco no jornalista gesticulando, então eu me dou essa liberdade. Às vezes mexer na orelha, assim, às vezes a pessoa fala alguma coisa difícil, você dá uma... Sabe, aqueles... São jeitos que a gente tem naturalmente. Mas isso tem um limite, né, Márcio? Às vezes fica bom, às vezes não fica muito bom. Então eu gosto de assistir para tentar entender isso daí e observar os limites, aquilo que me incomoda também, e aquilo que eu acho que não, isso daí tá legal, ficou dentro de um padrão, tá bacana, dá para fazer... além da postura, da fala, do jeito de olhar, a câmera olha muito, busca o monitor, sabe? Algumas coisinhas assim que a gente vai corrigindo e eu acho que faz parte da evolução. Fala. Às vezes a gente quer falar muita coisa, né? E acaba atropelando, falando muito rápido. Toma o lugar do convidado, às vezes? Às vezes toma. Fala um pouquinho. Toma. Teologia é uma paixão, né? Eu sou apaixonado, assim. Você tá no meio ali. Tem um puxando para um lado, outro puxando para o outro. E você não fica tendencioso também? Márcio, é natural, né? Tem vontade de interferir? Peraí, não é assim, não. Eu já vi o pastor Heber fazer isso no passado. Muito. Um dos pilares do jornalismo é a imparcialidade. Mas na prática a gente aprende que isso é só teoria, né? Sim. É difícil você ser imparcial. É muito difícil. Então, o que o apresentador ele tenta fazer é se segurar, né? Mas é óbvio que às vezes você cai na tentação. Então, eu sou um apaixonado por teologia. Então, eles estão falando, eu quero dar minha opinião também, sabe? Você fica ali que aquilo fica coçando. Às vezes você cede à tentação e acaba falando. Não é o ideal. Não é o esperado, né? Não é o ideal, mas às vezes você não consegue. Então, às vezes você tem que se controlar e se segurar mesmo. É óbvio que eu tenho também as minhas opiniões teológicas. Em alguns casos bate com algum dos convidados, e isso às vezes é uma questão porque eu vou ficar mais provocativo, vamos dizer assim, para quem pensa diferente. Então as minhas dúvidas para quem pensa igual, às vezes são muito básicas, né? Agora para quem pensa diferente, as minhas dúvidas são mais espinhosas. Então eu também tento me segurar nessa questão, mas é um aprendizado. Eu tô fixo ali no programa... Acho que tem 2 anos e pouco, 3 anos, vai. Então, eu ainda estou nessa fase de aprendizado. Às vezes, vem muita mensagem comparativa com o reverendo Heber, né? O reverendo Heber era muito bom, fazia isso, fazia aquilo. E, de fato, é. E eu reconheço muito isso. E tento aprender com ele. Mas ele tem ali só de Vejam Só mais de 20 anos apresentando o programa. Eu tenho 3. Então, eu também tenho que ter esse entendimento que ele está muito na minha frente. Além do conhecimento teológico. Tem 70 anos de vida, eu tenho 40. Ele está muito na minha frente, conhecimento também. E às vezes o que eu peço é essa paciência do público também, né? Para entender que eu vou aprender. Mas com o tempo, aos poucos. E também que tem um pouquinho do meu estilo e do estilo dele. Que são estilos diferentes, Sim. naturalmente, isso assim, eu acho que isso é natural. Mas que o público também precisa se adaptar. Então é uma fase de adaptação.
e de aprendizado. E tudo isso eu acho que vem com a experiência, Márcio. No começo, muito afoito, quer falar muito e tal, e depois você vai aprendendo e eu acho que as coisas se encaixam. Muito bem, muito bem. A gente está conversando com o Zeca Pereira aqui, apresentador do programa Vejam Só. Essa é a live especial. Nós tratamos com os nossos convidados em datas especiais. Hoje é dia 7 de abril, dia do jornalista. Abraço a todos os jornalistas. Você que nos acompanha pela TV AD Belém e também pela Rádio AD Belém em São Paulo 80.9. Jornalista atua no rádio, atua na TV, atua na internet, atua no jornal. Aliás, nós temos o nosso jornal aqui também na nossa igreja, o jornal AD Belém São Paulo, que está disponível no site. Você pode acompanhar aí ad.org.br. Esse jornal também pode ser entregue na sua mão aqui na nossa igreja sede gratuitamente. Então o jornalista também atua na internet escrevendo no site, no Instagram, nas mídias sociais. A profissão do jornalista me parece que cresceu muito nos últimos anos, né? Sim. Você se dispõe nessas outras mídias também, ô Zeca? Hoje você está na TV, mas Sim. Você já passou por outras experiências? Eu durante um tempo, quase uns 2 anos assim, junto com alguns amigos, a gente teve um projeto de podcast, chamava Roda Bíblica Podcast, onde a gente convidava outros ali para a gente poder falar sobre a Bíblia, sobre temáticas bíblicas e conversar. Não era um programa teológico, era uma conversa bem mais informal mesmo. Então ele tinha no YouTube, nas plataformas de áudio, né? Era vídeo e áudio. Vídeo e áudio, isso, Tá. vídeo e áudio. E aí era um projeto que era administrado, né, por mim, pelos meus amigos, mas hoje tudo está muito nas plataformas digitais, né? Então o próprio Vejam Só, então o programa é de TV, mas ele está no YouTube, o conteúdo está lá, o conteúdo está nas plataformas de áudio, nós transmitimos ao vivo no nosso canal do YouTube as gravações do programa, Instagram, bom, todas essas plataformas, né? Então hoje é um campo que o jornalista atua, às vezes até naturalmente. São poucas as emissoras que não fazem essa conversa, esse diálogo, né? De TV, de internet. Você falou do jornal, né? Aí menos, quando eu entrei no curso, os manuais de redação dos grandes jornais eram de leitura obrigatória. Hoje a gente já nem, falar isso para um estudante de jornal, ele nem vai saber o que é, Isso né? que eu ia te falar, tem gente que não conhece o que é um manual de redação para o jornalista, né? O que é muito estranho, eu fico pensando como é que acha os padrões e as formas, né? Aqui na nossa igreja nós temos algumas regras ali quando vai se escrever matérias, formas de citar, como se fala da igreja, do pastor, até de certos temas também. Sim. Porque senão cada um fala de um jeito e a mensagem fica complexa, né? Quando se fala de uma igreja evangélica que está tratando um tema ali, tem que ter muito cuidado para não gerar má interpretação. Sem dúvida. E isso é papel do jornalista. Sem dúvida. A boa comunicação, e que não é o fácil, né? Mas a gente fala aqui, parece que é muito simples, né? Mas você colocar em palavras aquilo que você está pensando que é tão natural para você e como a outra pessoa vai interpretar, é sempre um desafio. E esse manual de redação era um padrão, né, nas redações. Então eram livros mesmo, não tinha tudo descrito ali, todas as formas de como aquela redação deveria funcionar. E isso foi perdendo espaço mesmo, principalmente no jornalismo televisivo, né? O que a gente tem são alguns manuais de conduta, de regra, mas é uma coisa mais subjetiva, assim, ele não está ali escrito. De fato mudou assim, bastante isso. E também pelo avanço da internet, né? Às vezes eu sou o dono do meu canal. Eu não preciso ter um manual de redação porque eu vou fazer do meu jeito. Você sabe o que vai falar. Exatamente. E como quer falar. E a pessoa que administra o próprio canal ou perfil no Instagram, nas redes sociais, sei lá. Então, você não precisa de um manual, né? E quando você fala do campo, o campo ficou muito vasto porque hoje todo mundo pode ser um jornalista. Abrir o seu canal ali e transmitir, comunicar e levar informação. Prós e contras desse avanço, né? Tem um lado perigoso também, né? Muita gente emitindo a opinião de forma irresponsável, né? Sim, total, muito. A pessoa tem que fazer esse filtro, tem que entender. A gente teve já uma derrota muito grande nessa questão, mas quando caiu a obrigatoriedade do diploma do jornalista para poder exercer a profissão. Isso em meados de 2002, 2003, que o legislativo aprovou, né, essa decisão. Eu até me explica isso, Zeca, para os nossos irmãos entenderem também, quem está acompanhando. Quando caiu a obrigatoriedade, por exemplo, lá na RIT, para ser jornalista, tem que ser formado?
Então, o que a emissora exige é o registro profissional. Sim. É conhecido como MTB, né? Tá. Só que para você tirar esse registro profissional, você não precisa do diploma hoje. Tá. Então, a pessoa pode ter o registro profissional sem o diploma. A única diferença é uma caracterização que a própria Delegacia do Trabalho vai dar, né? E a diferença vai ser jornalista e jornalista profissional. Então, Entendo. quem tira o registro com o diploma é dessa categoria. Mas para emissora, tecnicamente, tanto faz. Desde que ele seja desde que ele tenha competente, o MT, comprove a exatamente. capacidade de exercer a sua profissão. Exatamente, que tenha o conhecimento para aquilo. Mas você acha que é válido fazer a faculdade de jornalista, já que a gente está no dia do jornalista aqui? Eu sou jornalista formado, né? Não tem Sim. como não defender. Não tem como não defender. É uma crítica, assim, eu entendo que isso abre as possibilidades. Às vezes as emissoras também precisavam disso. É uma discussão... Complexo. Bem complexa. Mas eu acho que atrapalhou um pouquinho, principalmente para o estudante, para o profissional, que era o diferencial que você teria tendo o diploma. Então hoje, às vezes você pode optar por outros caminhos na formação. Então, por exemplo, a pessoa que gosta de economia, a minha indicação seria essa: faça uma faculdade de economia e depois você vai fazer uma especialização em comunicação. Faz uma pós-graduação em comunicação, em discurso, em linguagem, em texto. Você vai achar alguma coisa ali, dependendo da sua área de atuação, que eu acredito que vai ser muito mais válido, porque você vai ter o conhecimento daquela área e vai pegar a parte da comunicação depois. Ou cursos profissionalizantes também. Hoje a gente tem muito curso profissionalizante de reportagem, de apresentação, de texto. Uma série de instituições super capacitadas que oferecem cursos que vão te fornecer de verdade esse conhecimento. Então eu acredito que isso é mais válido para a formação. Agora sim, não tem como não falar, né? Se a pessoa senta na minha frente, eu amo jornalismo, quero fazer jornalismo, eu vou falar, faz que vai ser bom. Sou formado, vai conhecer estudante, a técnica, né? Sim. Vai ser treinado. E aí o que você pode fazer é o caminho inverso desse que eu falei. Faça o jornalismo, comunicação social, você vai ter toda a técnica e depois você vai se especializar numa área. Faz uma pós-graduação em economia, uma pós-graduação em esporte, em política, a área que você deseja atuar e trabalhar, que eu acho que já vai te dar uma capacidade muito grande. E só um detalhe, as empresas elas dão obviamente prioridade. Dão prioridade para quem é formado. Para quem estuda, busca se capacitar, sim, né? Para essa formação. É claro que, dependendo da área ali, um ou outro pode ter um caminho mais fácil pelo conhecimento mais prático, né? E o jornalista fica um pouquinho de fora, mas eu acredito que o caminho tá cada vez mais aberto. E as possibilidades também. Então, se você se capacitar e fizer um bom trabalho, inclusive o seu canal, que pode começar pequenininho, ele pode ter uma repercussão muito grande por conta do seu trabalho. E a gente já viu várias histórias assim, de pessoas que começaram na internet produzindo conteúdo e grandes emissoras foram atrás para levar esse talento para poder trabalhar e servir de maneira maior, né? Muito bem, se quiser estudar jornalismo, então estude o conselho aqui do Zeca, nosso amigo apresentador. Márcio, tem que estudar tudo, Vejam Só. Tem que estudar, né? Eu recentemente completei 42 anos. Tá jovem. Muito. Tá jovem. Muito Nem jovem. parece que você tem 42. Muito jovem. Mas eu percebi com o tempo que o que mais... A fonte da juventude, que é aquilo que todo mundo quer, né? É o conhecimento. Para mim isso funciona assim demais. Quando eu aprendo alguma coisa nova, parece que aquilo transforma. Você fala, gente, ainda tem coisa para aprender no mundo. Ainda posso fazer coisa nova, ainda tem coisa para aprender, ainda tem coisa para ler, para crescer. E quando a gente não para, principalmente nesse sentido intelectual, parece que o corpo responde nesse sentido. Pelo menos comigo funciona muito. Muito bem. Então, a minha fonte da juventude é o conhecimento. Talvez os pastores tenham aí o seu grande segredo de vigor, de força. A gente vê pastores com 60, 70, 80, 90 anos, como é o nosso pastor José Wellington, que ele tem muita força pela vida e quem olha para ele não imagina a capacidade de trabalho que ele ainda exerce. Sem dúvida. E você imaginar assim, um homem com 90 anos, com todas as atividades que ele já realizou, você pode olhar e falar assim, podia estar tranquilo, né? Ou então já viu de tudo. Sim. Nada vai surpreender, não tem nada novo. E com certeza tem. Com certeza tem. A gente pega, por exemplo, na área da teologia, por exemplo, novos estudos que vão aparecendo, novas possibilidades. Algumas, obviamente, elas acabam se perdendo pelo caminho, que são estudos que às vezes
não se comprovam historicamente e tal, mas você viu ali alguma coisa, você buscou alguma coisa. E aqui, pessoal, não estou nem falando aqui de você mudar o seu pensamento. Sim. Não é isso. Inovar algum conceito ali já fundamentado. E conhecer coisas novas, ler coisas novas. Porque o grande aprendizado é quando a gente principalmente escuta, ouve e busca coisas que a gente às vezes não acredita mais. Então, eu falei aqui da linha doutrinária do Belém, do pré-tribulacionismo, não era uma linha que eu defendia. Mas sempre ouvindo os pastores do Belém indo lá no programa e citando os textos, eu preciso ler mais sobre isso. Eu preciso ver mais sobre isso. E não estou querendo falar aqui que agora eu sou. Não, mas eu fui atrás. Eu fui conhecer, eu fui ler as fontes, eu fui ler os textos, eu fui buscar as interpretações. E isso te revigora. Porque você fala, gente, quantos anos de igreja e nunca tinha lido por essa perspectiva. E está aqui. E não é um juízo de valor de certo ou errado, mas é de possibilidade interpretativa do texto. Poxa, pode ser. Esse texto aqui, olha só que legal. Talvez esse aqui nem tanto, mas esse outro aqui. Poxa, isso te revigora de um jeito que é incrível, assim, com essa possibilidade de você avançar no conhecimento. Então, o conhecimento é uma arma. Muito bem, muito bem. E talvez pelo seu conhecimento, seu trabalho, você há pouco tempo aí assumiu uma nova função ali junto aos seus colegas, né? Sim. Eu nem sabia. Parabéns, aliás. Fiquei sabendo aqui presencialmente. Para mim, você era o apresentador lá do Vejam Só, mas Deus te honrou um pouco mais aí, né? Graças a Deus. Foi um trabalho, assim, de Deus mesmo. Nunca imaginei. E aqui fica também a minha gratidão a toda a direção da emissora, da Hit TV, porque eu não sou um cria da casa, né? Não sou membro da igreja e muitas vezes, principalmente nesses cargos de liderança, de gerência, a prioridade são para essas pessoas, né? Porque são cargos de confiança. Então, a confiança que a emissora depositou em mim, assim, eu sou muito grato. E tem 2 anos, quase 2 anos e meio que eu assumi o departamento de jornalismo da emissora, como chefe de redação. E tem sido bênção, assim, é um desafio enorme. O celular fica aqui, né? A gente até falava antes, né? Sempre apitando. O celular de jornalista tem que tocar, não pode deixar apagado, né? Sempre apitando, porque sempre tem alguma coisa, alguma atividade. Nós temos lá de produção ao vivo, são 10 jornais ao vivo todos os dias. Todo dia, 10 jornais? Todos os dias, 10 Você jornais. gerencia os 10 jornais? 10 jornais. Então, o primeiro jornal às 8h30 da manhã, e o último jornal, como eu já mencionei aqui, é às 22 horas. Então a gente tem equipe lá funcionando a partir das 6h30 da manhã até as 23. O pessoal te liga bastante, você Liga trabalha bastante, o tempo todo? O tempo todo, porque sempre tem alguma demanda, alguma questão técnica que precisa acertar, alguma questão editorial que precisa pontuar, algum assunto que eu preciso acompanhar, alguma matéria que tem que aprovar. Além das questões burocráticas, né, administrativas. Então vai lidar com férias de pessoal, com horário de pessoal e por aí vai, né, com demanda de o meu salário tá aqui, precisa ver alguma coisa errada. É você que resolve o aumento lá, não? Tô brincando, brincadeira. O pessoal acha mas que sim. Mas sempre acham que o chefe é o que tem o poder de resolver, né? Mas acaba que eu faço, por ti também. Eu faço esse filtro, sim, até para que eu consiga deixar o pessoal focado no trabalho mesmo. Então as questões burocráticas, tudo aquilo que eu posso ajudar para que o profissional foque mesmo na atividade, eu vou absorvendo. Então, eu faço comunicação com o DP, com direção, para tentar agilizar e deixar o pessoal mais tranquilo para o trabalho. Mas é uma demanda, né? É uma demanda. Então... E você está gostando de ser chefe de jornalismo de uma emissora cristã tradicional brasileira? Tem sido um desafio incrível, assim. Eu, às vezes, falo com o nosso diretor lá e falo, agradeço sempre, né, a oportunidade, mas falo, olha, eu confesso que eu acho que eu não estava preparado. E não imaginava, de fato, assim, o trabalho é muito maior do que eu imaginava. E ele fala assim, eu te escolhi não porque você estava pronto, mas porque eu acredito no seu potencial. Você vai ficar, então continua. Eu sei que você ainda vai errar, que você precisa aprender, que você vai evoluir, mas a escolha não foi por quem você é, né? Mas por quem você vai se tornar. E isso é um motivador muito grande. Então acho que eu estou nessa fase de aprendizado. Gerenciar nunca é fácil. Lidar com as pessoas nunca é fácil, mas eu retomo aquilo que eu falei do ministério. Então, acredito que tem a mão de Deus com um objetivo claro nisso.
E não fazer é difícil, né, Márcio? Então eu já citei que toda a minha trajetória profissional, não pegar o microfone e falar, deixa que eu vou lá, vou fazer isso daí ao vivo. É muito difícil. Eu imagino. Você tem vontade, né? É outra briga da direção. Ele fala, eu não quero que você faça, para de fazer, o pessoal que tem que fazer. Mas é difícil. Delegar. É um cargo pastoral. Eu sou obrigado a dizer que eu acho que é um cargo pastoral, sim. Incentivar e deixar ele na missão ali. E o pastor que gosta disso, por exemplo, o pregador, é difícil você deixar o outro pregar. É difícil você preparar o outro. Porque você é apaixonado por aquilo, você ama fazer aquilo, você quer fazer aquilo. Mas às vezes a arte da liderança também parte dessa premissa, né? De você treinar aqueles que vão te substituir, treinar aqueles que vão continuar o seu trabalho, treinar aqueles que vão fazer o seu trabalho expandir. E isso que eu ia falar, fazer melhor, né? Sem dúvida. Treinar alguém para ser melhor do que você. Sem dúvida, esse é o grande líder. Que a gente traz aqui de novo, é o caminho que a gente sempre vai fazer, né? Trazer para as escrituras. O ministério de Jesus, se você pensar geograficamente, com ele presente na Terra, ele teve um alcance muito pequeno, geograficamente falando. Se você pega o trabalho do apóstolo Paulo, por exemplo, ele já avançou muito perto do... Agora, se a gente pega hoje as grandes denominações, quando a gente fala, por exemplo, dessa ferramenta de comunicação, da internet, olha o alcance disso. Sim. Olha o alcance geográfico disso. Então, assim, nós estamos falando de um treinamento que Jesus deu, que passou para os apóstolos, que os apóstolos passaram para aquela igreja primitiva, que essa igreja primitiva, isso foi passando, e hoje chega aqui. É igual quando a gente pega a genealogia de Jesus lá em Mateus, que vai voltando, até chegar onde? Em Adão, filho de Deus. Então, você pega de Jesus a Adão ali, toda essa preparação, e é a mesma coisa que a gente faz de Jesus para frente. Se a gente for voltar na nossa genealogia, não é isso? Nós vamos bater lá em Jesus também. E depois nós vamos voltar e bater lá em Adão também. Então, toda uma preparação nesse sentido, de capacitação. Mas é um exercício. E se você não se exercitar em abrindo, em deixando, em preparando, naturalmente você não faz. Ninguém faz nada sozinho, né, Zé? Não tem como. Não tem como. Mas é um exercício, Márcio. É de fato um exercício. Quando você assume cargos de liderança, você começa a perceber isso. Que não é tão simples você deixar o outro fazer. Que não é tão simples você treinar. Não é tão simples você entender que às vezes as pessoas vão alcançar o mesmo resultado que você alcançaria de maneiras diferentes. Sim. É difícil. Por isso que é um aprendizado mesmo. Talvez a igreja seja o melhor lugar de aplicar esse conceito, né? Porque de fato é constantemente conhecendo pessoas, desenvolvendo pessoas, dando missão nas mãos de pessoas e trabalhando com as limitações dessas pessoas também. Sim. Imagino que numa grande emissora de TV é por aí, né? Claro, você tem pessoas ali, por exemplo, no nosso departamento, que tem 20, 25 anos de experiência, tem pessoas que são recém-formadas, acabaram de ser contratadas, que estão no primeiro emprego, uma cobrança completamente diferente, certo? Choque de gerações. Um resultado que você vai ter completamente diferente, mas ao mesmo tempo motivações completamente diferentes. Você pega esse recém-formado, ele topa tudo. O cara que já tem 25 anos de carreira, ele já tem escolhas. Suas restrições, exatamente. Né? E tudo isso é muito natural, e tudo isso faz parte do líder que vai gerir a sua equipe, conhecer a sua equipe. O que você falou dentro da igreja, isso é fundamental. O pastor precisa conhecer. Então, você tem uma capacidade para... Vamos explorar essa capacidade. Qual que é a capacidade? Se a sua capacidade é de ensino, eu não vou te colocar para cantar. Aí eu perco um professor, um mestre, e vou ganhar um péssimo cantor. Sim, compromete todo o trabalho. Então eu tenho que saber isso. Mas ele gosta. Não, aqui nós temos não tem essa de gostar, você tem que fazer aquilo que você é bom. E que funciona melhor. Exatamente, você pode até gostar, eu amo cantar, mas sou péssimo cantor. É mesmo, rapaz. Canta mais no chuveiro. No chuveiro fica bom, né? Mas dizem que é por causa da acústica do banheiro. Da acústica, E o chuveiro faz barulho, abafa um pouco também. Mas na igreja eu amo. Mas assim, eu sei que eu nunca vou poder dirigir o louvor da igreja, estar no ministério de louvor, porque não é minha capacidade, eu não sei, não conheço, não tenho. Então eu tenho que ter esse entendimento. E o líder mais ainda, né? Posso amar, mas ele fala, meu irmão, calma, né? Vamos procurar outra área aqui, vem pra cá que você vai se achar nisso daqui.
e motivar a pessoa, né? Acho que motivação também é uma tarefa do líder fundamental, porque nem sempre a pessoa está motivada, nem sempre ela entende ou está vendo aquilo que você está vendo. Então, são algumas questões assim, que a gente vai aprendendo também nesse cargo de liderança. Muito bem. Como jornalista, conta pra gente um episódio que você viveu, a gente já está quase concluindo o nosso papo já, mas conta um episódio que você viveu e que foi diferente, engraçado, inusitado talvez, ou como apresentador, não sei, algo que tiver a memória assim, a gente não combinou nada, então... Nossa, mas assim, tem muita coisa, né, que já aconteceu assim na minha carreira, mas eu lembro e guardo assim com muito carinho algumas experiências que eu tive assim já na HIT, na época ainda que eu estava no Show da Fé, com as viagens que a gente fazia acompanhando o missionário Soares. Ele é um pregador, né, itinerante, então viaja muito pelo Brasil, e a gente acompanhava sempre para mostrar os cultos, né, as atividades, e para fazer assim reportagem nas cidades. Então assim, me marcou muito, por exemplo, às vezes que eu estive no Acre, porque eu era daqueles que achava que o Acre não existia, né? Sim. Aquela região distante. Conhece pouca gente de lá, ouve falar pouco do Acre. Fala, gente, não é possível. Então, às vezes que eu estive lá, assim, foram marcantes por conta disso. De visitar cidades minúsculas, assim, do norte e do centro-oeste. Ali no Acre também, uma cidade divisa com a Bolívia. Poder visitar a Bolívia, né, através dessas viagens. Amazonas, matérias no mercado do peixe, o encontro dos rios, né, do Rio Negro. Nossa, tem muita oportunidade, tanta né? experiência assim, nesse sentido assim, de crescimento, sabe? Fazendo tanta coisa, conhecendo tanta gente, com muita gente legal. E aí, para finalizar, agora lembrei aqui de um episódio que foi muito engraçado. A gente estava em Pernambuco e o pastor que estava com a gente, dirigindo, né, o carro, para a gente realizar ali as matérias, ele falou, vou levar vocês na praia. Tá bom, pastor, vamos lá conhecer rapidinho, né? Falta um pouco ainda para a próxima entrevista. E ele foi e entrou na areia, assim, né? E tava eu, o cinegrafista, e o cinegrafista falou assim, mas pastor, esse carro não atola? Não, esse carro é 4x4 e tal. Ah, tá bom. Bom, paramos o carro, a gente foi na praia, para conhecer mesmo, assim, tava de camisa social, calça jeans. Turistando no meio do trabalho, intervalinho ali. Só para conhecer. Vambora, vamos próximo. Entramos no carro. E aí? Meu Deus, não brinca. Não deu outra, né? Ficou na areia? Ficou. Meu Deus do céu. E quanto mais você mais afundava, aí mais puxava, desce. E chama a gente. Se não tiver tração, com horário, aí ficou lá. Não era 4x4? Ou era e ele exagerou na... Parece que ele tinha uma tração que eles chamam de inteligente. Que ele vai balanceando, né? Então, se ele sente a tração na roda da frente, ele joga pra frente. Só que ali não tinha tração, né? A areia não dava, não tinha força e não ia. E ficou lá. E aí a gente teve que ligar para uma outra pessoa para ir resgatar, pra gente gravar o material. E depois, à noite, nós encontramos o pastor na igreja, carro cheio de areia. Meu Deus do céu. Não foi fácil. Sobreviveu, né? Não machucou e tá tudo bem, né? Não sobrevivemos, deu tudo certo. E entre outras, né? De perder voo, passar madrugada no aeroporto, e tem muita coisa aí. Coisas do jornalista. Faz parte. Que conselho você dá para quem tá começando na profissão hoje, ou olha e fala assim, dizem que eu me daria bem como jornalista, qual caminho seguir, Zeca? Eu acho que o caminho do conhecimento, da formação, da preparação, e principalmente, assim, acreditar no sonho, sabe, Márcio? Porque, assim, eu vou falar aqui do jornalismo, mas isso serve para todas as áreas. Hoje em dia, a gente não tem uma área que você fala assim, ó, vai nessa daqui que você vai ter emprego garantido. O pessoal está contratando de monte. Talvez as áreas de tecnologia hoje tenham mais esse esquema, assim, mas atualiza muito também. Não é tão simples. Sim. Então, eu acredito que é acreditar mesmo no sonho. De ter certeza que esse sonho pode se tornar realidade, e você vai fazer isso como? Se preparando, se capacitando, fazendo aquilo que realmente arde no seu coração. E o jornalismo é muito paixão, porque é uma profissão que obviamente que você tem os seus reconhecimentos, inclusive salariais, a gente sabe disso, mas ele não pode ser só isso. E aí a gente volta àquela questão que eu falei. Se você for só pelo dinheiro, você vai se frustrar. Agora, se você tem uma paixão por isso,
você vai conseguir, com o dinheiro que você vai ganhar, você vai ver o retorno do seu trabalho. Você fala, poxa, realmente é isso aí, porque isso te apaixona. Então, assim, se prepare, estude, acompanhe muito o jornalismo, eu falo isso muito para os estagiários lá da TV, assiste. A gente parou de assistir. Hoje é difícil você ter alguém que, por exemplo, escuta rádio, notícia no rádio, que acompanha telejornal. Hoje o streaming tomou conta, né? E a nova geração, eu tenho um filho de 9 anos, meu filho não vê televisão. Vai lá e assiste o que quer na hora que quer. Só no streaming. Da Play. Só no streaming. Então a gente perdeu muito isso, e essa geração ela vem com esse conteúdo, então você vai perder aquilo que a gente falou anteriormente de você saber. Então quem que você gosta, quem que você assiste, quem que tem um estilo que você quer imitar ou buscar e tudo mais. Então assistir jornalismo vai fazer uma grande diferença. E a capacitação, estuda sempre, não pode parar. Vai atrás do conhecimento intelectual, porque isso vai fazer toda a diferença. As portas vão se abrir e você vai estar preparado para entrar e poder executar um bom trabalho. Muito bem. Quem quiser acompanhar o teu trabalho, Zeca, onde a gente te segue e te assiste? De segunda a sexta-feira na HIT, canal 40 da TV aberta, São Paulo e Grande São Paulo. Sintoniza no 40. A HIT está no Brasil inteiro, obviamente cada estado e cidade tem a sua sintonia ali, não vou saber todas de cor, mas você pode entrar no site HIT TV, então ficam com 2 T's ali, .com.br, lá tem a transmissão do conteúdo da emissora 24 horas, você consegue assistir pelo site, e no site você também vai localizar a sintonia da HIT na sua região. Então vai lá, vai ter uma página lá, que é onde vai ter lá, tal cidade, tal canal, tal estado, tal canal, que você consegue sintonizar aí na TV aberta também, ou se preferir, que já acessou, pode acompanhar lá pelo site também, todo o nosso conteúdo. Então, segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, vejam só, na HIT TV. Poxa, a gente está acabando esse papo aqui com o Zeca Pereira, apresentador do programa Vejam Só, chefe de redação da HIT TV, acima de tudo, homem simples, grato a Deus, teólogo, jornalista, um servo de Deus, um profissional, que aceitou gentilmente estar com a gente aqui batendo esse papo sobre jornalismo. Acredito que serviu de testemunho para você que nos assiste aí, para você que está acompanhando essa programação, entender um pouco mais sobre a carreira de um jornalista que é um cristão e que atua aí no mercado, nos mercados mais concorridos, né, do Brasil, que é São Paulo, né? Ser jornalista em televisão em São Paulo não é para qualquer um, né, Zeca? E Deus te deu essa oportunidade. Graças a Deus, sou muito grato a ele, abriu, assim, de fato os caminhos, inclusive às vezes caminhos que a gente nem conhecia, né? Eu, quando entrei, tinha pouco conhecimento da HIT, acompanhava pouco. São Paulo é o grande mercado ainda, junto com o Rio de Janeiro, mas foi como você citou, Márcia, é um mercado restrito mesmo, e televisão mais ainda, né? São poucas as vagas, e as nossas universidades jogam milhares de estudantes aí formados todos os semestres do mercado. Todo mundo buscando realizar o sonho, nem né? falo. Então, Deus realmente foi muito bom comigo. Mas o mercado, ao mesmo tempo, avança, né? Então, assim, não é uma palavra de desmotivação, muito pelo contrário. Você pode hoje construir o seu próprio caminho. Óbvio, assim, que guardando as devidas proporções, você pode ter a sua própria emissora de TV. Sim. Nos canais de redes sociais, como a gente percebe muito bem. Então, se motivar com isso, correr atrás, lutar pelo sonho, e outros campos têm aberto, né? As nossas denominações têm entendido isso também, e, bom, você falou aqui do crescimento, a gente conversava do crescimento aqui do Ministério do Belém nessa área de comunicação. Novas oportunidades vão se abrindo, e a gente sabe que não é só o Belém que tem investido nessa área, outras igrejas têm feito, e aí não só na questão de conteúdo religioso, vamos dizer assim, de transmissão de culto, mas de produção de conteúdo jornalístico, de entretenimento e assim sucessivamente. Então o mercado ele vai crescendo também. Trabalho tem bastante. Tem. E eu tenho certeza que se você lutar e batalhar, você vai alcançar aí o seu espaço, Sim, onde você estiver, porque Deus vai abençoar a sua vida também. Zeca, se quiser despedir do nosso público, fica à vontade.
Obrigado pelo carinho, foi um privilégio, viu, estar aqui, Márcio. Obrigado pela recepção, fiquei muito feliz, coração grato, alegre por esse momento. Que Deus abençoe muito a sua vida, que essa conversa possa edificar aí o seu coração, e nosso objetivo aqui é que o Espírito Santo realmente abençoe e complete, né, essa mensagem que às vezes então falha, né, de dois homens aqui, pecadores, mas que o Espírito complete no seu coração. Obrigado pelo carinho, fica aqui a minha saudação a todos os membros do Ministério do Belém, que tem sido bênção na minha vida e na vida do programa, e eu sou muito grato. Obrigado mesmo pela recepção. Obrigado, espero te receber outras vezes aqui. Opa! Se Deus permitir. Tô no quintal de casa, né? Sim. Tô no quintal de casa. É vizinho aqui, mora pertinho da igreja. Vai ser vizinho, vai ser uma alegria. Tô à disposição. Quando você for comprar pão, passa aqui na porta e já sobe para gravar a próxima. Boa, vai ser uma alegria. Obrigado mesmo. Obrigado, Márcio. Zeca. Obrigado a você que nos acompanhou. Compartilhe esse vídeo. Live do Dia do Jornalista. Parabéns aos colegas aí, jornalistas. Boa. Deus abençoe a carreira de cada um. E continue acompanhando aqui a nossa programação da TV de Belém. Hoje é domingo, mais tarde, 6 da tarde, a transmissão de mais um culto que vai abençoar a sua vida. E também, logicamente, obrigado você que acompanha pela Rádio AD Belém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.